Boa noite, senhoras e senhores. Mais um grande espetáculo pede passagem. É isso mesmo, é Flashes com Selma Mello chegando aí na sua casa e mais uma vez agradecendo a vocês essa honrosa audiência. Muito obrigada e, como sempre, e mais especial do que sempre, eu estou recebendo uma figura que não tem como separar seu nome do nosso município nem de nossa região. Ele, um cara supervisionário, transformador, um cara gente fina, um profissional excelente, um pai exemplar, um amigo extraordinário, isso eu posso dizer, né? Porque eu conheço há tantos anos. E mais, me emociona muito. Meu primeiro voto foi nele e nunca me arrependi. Hoje, a imprensa de Garanhuns, a educação de Garanhuns e região agradece demais a esse homem. É ele mesmo, Fernando Ferro. Seja muito bem-vindo. Tudo bom? Tudo bem, Selma. Emociona as suas palavras e lhe reencontrar, porque faz parte de uma vivência nessa cidade, da juventude. Nós fomos colegas no colégio estadual, né? E essa cidade para mim é muito coração, eu tenho muito afeto. Fui criado aqui, meus pais viveram aqui, minha irmã mora aqui em Garanhuns e eu mantenho meus vínculos com esta terra pela minha formação, agradeço aqui a minha base, digamos assim, de formação de pessoa, de caráter, né? E político até, eu posso dizer que começamos por aqui. E é uma coisa muito importante você ter raiz, né? E eu guardo umas raízes sagradas e profundas com Garanhuns. Dizem que quem não tem raiz não se mantém em pé. Não Não é sou eu, verdade? sim. Pois é, esse é Fernando Ferro, um cara tão humilde, tão gente fina. E aí, gente, como todo mundo sabe que eu gosto de fazer piada, eu o conheci como Anjinho, né? É, Eu não sei se vocês lembram, mas Garanhuns tinha essa figura, Anjinho, lindo, maravilhoso. Nossa, e tem segredo de Anjinho que ele não lembra e eu vou falar agora. É, bem rapidinho, esse cara que desde jovem, né, sentiu a necessidade de contribuir com sua região, né, e não tem outro caminho que não seja a política realmente. pois é, Selma, eu vivi uma experiência muito interessante, porque eu sou filho de pequenos agricultores pobres aqui da região. Meu pai, Lindo Duarte, minha mãe, Deixa eu ver, Eudórica, Dona chamava Eudórica, Doca. nossa. Ela, principalmente, tinha uma obsessão pela leitura. Era semi-analfabeta, fez curso primário nessas escolas do Extraordinária, sítio, mas Dona ela tinha uma Doca, paixão pela leitura, gostava, lia até bula de remédio, né? E ela dizia sempre: "Olha, tem que ler e estudar, né? A herança que eu tenho que deixar para vocês é o estudo." E isso ela incentivou profundamente. E eu peguei um gosto pela leitura. Eu sempre fui um amante dos livros. Sempre gostei muito de futebol, né? Eu joguei no 7 de setembro aqui. Mas tinha aqui a hora sagrada que eu ia para a biblioteca da prefeitura, geralmente entre 12 horas, depois que eu almoçava, até umas 3 horas eu ficava. E ali eu conheci um monte de livros, Os Tesouros da Juventude, Jorge Amado, Machado de Assis, José de antigamente a Alencar. gente lia, A né? gente lia, né? Hoje é tão Não tinha corrido, os computador, a internet computadores, tinha. realmente Então era a transformou. nossa forma de se conectar com o mundo, era com os livros. Isso daí me fazia viajar e me deu um gosto muito grande pela leitura, pela curiosidade do mundo e para me sentir nessa aventureiro dessas viagens de arriscar, né? De fazer as coisas, ousar, caminhar, sonhar, né? E fazer. E fazer acontecer, que é o melhor do sonho, né? Você é natural de Bom Conselho, É, né? eu, Chegou aqui muito jovem. eu nasci em Bom Conselho, com 5 meses de idade, meus pais vieram para Garanhuns, aqui para zona rural de Garanhuns, que à época era município de Brejão. Sim. Então minha ligação com Brejão, Garanhuns, uma parte da minha família veio morar em Garanhuns. E a gente veio morar na cidade de Garanhuns na década de 60, né? Mamãe
com aquele negócio de estudar, ela fez um sacrifício medonho, deixou lá, montamos uma bodegazinha na Rua do Recife, e lá foi a nossa plataforma para estudar, eu e minhas irmãs, e foi assim, a luta foi essa, e eu vivi uma experiência muito interessante. Eu fiz o ginasial, fiz o curso primário no Grupo João Pessoa aqui, depois o ginasial no Colégio Estadual, e o científico no Colégio 15, aquele tempo era científico, né? Científico. E eu ganhei uma bolsa, e essa bolsa me ajudou com metade para pagar o Colégio 15. Quando eu fiz o científico no 15, e depois fiz os vestibulares que eu fiz em Recife, para engenharia, e formei em engenharia elétrica, né? Fui trabalhar na Chesf. E foi, digamos assim, para mim, uma experiência muito marcante, né? Porque a gente saía de Garanhuns para ir morar nas pensões do Recife. E depois eu tive a sorte de ter acesso à casa do estudante universitário, lá na cidade universitária. Foi onde eu pude me ser abrigado e passar os 5 anos de engenharia na casa do estudante. Isso para mim me marcou muito. Quando Lula assumiu a presidência e nós começamos a discutir a questão de interiorizar as universidades, eu lembrei desse que eu passei e ter que deixar a família. Diz, por que a gente não, ao invés de ter que viajar, por que as universidades não podem ir para o interior do Brasil? E essa ideia que o presidente Lula bancou, né? A gente trabalhou, e foi aí que veio, por exemplo, a extensão da Universidade Federal Rural aqui para Garanhuns, que hoje é a Universidade do Agreste, né? A partir de uma luta nessa direção. O nome Fernando Ferro está escrito nessa luta com letras de ouro, né? Todos os jovens estudantes, eu mesma não tive a oportunidade de, assim que terminar, ter ido estudar fora, e muita gente teve esse sacrifício, né? Mas foi Fernando Ferro que conseguiu trazer, não só para Garanhuns, porque Garanhuns é polo, né, de 26 municípios, da condição, também não só para a região, muita gente de fora busca nossas universidades. Exato. Pela qualidade e pela localização também. Selma, é uma coisa maravilhosa. Os professores que vieram morar aqui, que vieram, eu conversei outro dia com uns que viraram garanhuenses, né? Dá uma arejada na cidade. Essa cidade sempre teve a vocação de um grande polo educacional. Isso. São colégios centenários, diocesanos. É a única cidade Santa que Sofia, mantém, 15, né? Os três. Três colégios conhecidos no Brasil. Caminhando para isso. Exatamente. Né? Então, eu acho que é uma natural visão, e eu acho que missão de Garanhuns é ser um grande polo educacional. Eu acho que a gente tem que investir mais, trazer centros de pesquisa para aqui, transformar isso num grande centro de conhecimento, né? Que é uma cidade muito bonita pelas suas características. Então, isso aqui é para ser integrado com cultura, educação, conhecimento, que é a grande indústria dos nossos tempos, é o conhecimento, né? Se você não tem uma sociedade que não tem conhecimento, não tem perspectiva no mundo hoje. Vivemos uma sociedade do conhecer, né? Da ciência, da inovação, da tecnologia. Então, aqui Garanhuns tem tudo para ser esse grande polo tecnológico, polo de ciência, polo de ensino. E esse é uma das minhas missões para cá também, e transformar isso aqui numa região que tenha essa dinâmica de desenvolvimento a partir do conhecimento. E é neste momento que eu convido você para que possa conhecer um pouco mais dos nossos apoiadores culturais. Olá, gente, beleza? Tudo bom? Olha, esse ano de 2022, a Casa Nobre Imóveis temos a proposta de ser a melhor loja de imóveis da região, viu? Com entrega para todo o estado, toda a região, a entrega, montagem grátis, não é? No prazo de 24 horas, comprou, recebeu. Temos tudo para sala, quarto, cozinha, com preço competitivo e até 12 vezes. São 2 lojas, Centro de Garanhuns e Coab 2.
volta com ele que eu sempre costumo falar, escreveu com letras de ouro a história da política na região, né? Fernando é aquela pontinha da grande estrela, é sempre uma estrela no céu, mas seu nome também não só está ali, situado na educação. Você tem grandes feitios, né? Grandes feitos aqui na região, inclusive na comunicação, né? Aquele apoio total às rádios comunitárias, inclusive vou citar aqui a minha mãe, meu berço, né, que começou sendo Monte Sinai, hoje é a 87 FM, e ali passei 27 anos entre rádio, TV, revista, jornal, e grandes comunicadores da região tiveram ali seu porto seguro, né? Uma escola, uma faculdade. Uma escola, pois é. E a gente agradece demais a Fernanda ter proporcionado, né, aliado educação, saúde e tecnologia. Pois é, Selma, essa questão da comunicação, a gente sempre teve, nós sabemos a importância e a necessidade da comunicação democrática, popular, acessível, inclusiva e principalmente livre, né? Nós sempre defendemos a necessidade de se criar as estruturas de comunicação nos locais, nos diversos locais, descentralizar, porque nós vivemos um país que é controlado, a chamada mídia tradicional é controlada por 6 famílias. Com o advento das novas tecnologias, da internet, isso mudou muito. E nesse debate sobre a questão do acesso à comunicação, nós participamos no Congresso Nacional do debate que produziu a legislação, a Lei 9.612, que criou as rádios comunitárias. E eu também sou autor do projeto de lei para provocar as TVs comunitárias, que essa é uma outra necessidade que eu acho que a gente tem que avançar. Hoje, com a internet, nós já estamos com essa possibilidade muito mais disponível, e nós estamos aqui num programa, mas nós estamos falando para o mundo inteiro, né? Pois é. Então, essa necessidade da comunicação, para mim, é como o oxigênio da sociedade, da democracia. É uma imprensa livre, uma imprensa que ouça todos os lados, permita as mais variadas opiniões se manifestarem, para exatamente contribuir para o conhecimento, a elevação da qualidade intelectual, né, cultural de um povo, a valorização da cultura local. Porque quando nós ficamos reféns de TVs e rádios dos grandes centros, eles falam e fazem para a cultura, a dinâmica dos grandes centros, né? As cidades até os bairros das periferias dos grandes centros ficam fora dessa comunicação. E as cidades pequenas, menores, o Nordeste. Então hoje a gente vê que vocês, com esse trabalho que fazem, um trabalho maravilhoso de comunicação, integram a sociedade e mostram que nós estamos aqui, somos gente capaz de produzir coisas bonitas, belas e falar para o mundo, como vocês fazem. Olha só, Fernando sempre teve um nome muito ligado, pautado, né, na ética, sempre foi um político longe de qualquer suspeita, né, de escândalos e tudo mais. Mas eu gostaria de saber qual foi o momento em que você foi tocado, assim, porque a gente já sabe que você era muito estudioso, muito inteligente, sua família inteira, todos formados, em um momento difícil, né, onde estudar era para poucos. E eu gostaria de saber quando foi o momento que você parou, pensou e disse, não, eu preciso contribuir de alguma forma, trazer um pouco do muito que eu sei. Como entrei na política, né? Como foi que você chegou? Foi convite? Como é isso? Foi líder estudantil? Porque foi assim, tão político você sempre foi, né? Eles foram todos. Sua mãe era assim, era aquela mulher esplendorosa. E, de repente, Fernando aí, candidato, e não decepcionando de jeito nenhum as pessoas que acreditaram em você. E isso, gente, é tão importante. A gente ter a certeza que o nosso voto é respeitado. Nossa, isso é fantástico. Pois é, Selma, nós somos tocados na vida por certos momentos, né?
Na minha juventude, quando eu estava na faculdade, nós estávamos sob uma ditadura, né? Havia repressão, havia censura à literatura, ao cinema, ao teatro, havia censura às músicas. Então, mas ao mesmo tempo havia um movimento de resistência, cobrando democracia, liberdades. Essa luta do movimento estudantil, cobrando melhores condições de ensino, cobrando liberdade, isso vai envolvendo a gente, vai mudando e provocando a gente a agir nessa direção. E eu me envolvi nos diretórios acadêmicos da Escola de Engenharia, participei. Posteriormente, quando me formei, fui trabalhar na Chess, a Lida do Trabalho me envolveu com o movimento sindical, com a luta dos trabalhadores por salário, por melhorar o salário, melhorar as condições de trabalho, por defesa da empresa da gente, a Chess, uma empresa que infelizmente foi privatizada recentemente, patrimônio nordestino, a grande epopeia cantada por Luiz Gonzaga, que Delmiro deu a ideia, a Polônia aproveitou, aquela música que conta a história de como foi Paulo Afonso criada, que transformou o Nordeste. Então, nosso envolvimento com isso foi nos jogando nessa dinâmica. E depois surgiu, conheci no final da década de 70, conheci a figura do presidente Lula, né? Que à época era um sindicalista no ABC, fez aquelas primeiras greves, e a gente era sindicalista, se aproximou daquele processo e começamos a discutir a organização sindical, e veio a ideia do Partido dos Trabalhadores. E nós começamos a discutir, e nós fundamos. Eu fui o primeiro presidente do PT de Garanhuns, na década de 80, quando começou a se implantar o PT no Brasil. Então nós éramos chamados de loucos. Esses caras vão fundar um partido de trabalhadores. Isso aí não vai dar certo, não funciona. Era fechar a porta, era uma menino, loucura. lá vem o comunista. Era tudo preconceito, tudo isso. Assim. E foi uma batalha muito grande. E depois de tanto tempo a gente vê que o presidente Lula chegou, né? Chegou e fez bonito. Chegou e fez bonito, e mudou o país, e mostrou que para vencer aquele preconceito, aquela imagem que nós tínhamos, e foi uma luta muito grande, muita gente sofreu, muita gente lutou, mas também foi muita alegria também, muita festa e muita emoção, né? Isso é um processo e foi nesse redemoinho que eu fui me projetando e de repente estava lá discutindo a possibilidade de ser candidato. Fernando, você foi o primeiro presidente do PT em Garanhuns. Como é que você vê hoje essa junção do PT Garanhuns com o PSB e um PT assim fazendo resistência de não acompanhar o candidato do partido PSB? Como é que você vê isso? Está bem complicado, né? Isso é realmente um momento delicado, né? Porque para a gente fazer uma aliança política, Selma, é como casamento, você tem que ter conversa, né? Tem que ter namoro, tem que ter entendimento, tem que ter diálogo, tem que ter conversa, tem que ter convivência. E, lamentavelmente, esse processo aqui com o PSB, ele foi muito imposto de cima para baixo. Eu não sou contra se fazer aliança. Eu acho que podemos fazer aliança, que é natural fazer alianças, até porque eu sou contra a ideia de que um único partido governe um país. Sim. A gente precisa. Um país não se expressa. Democrático também. Um país não se expressa só por uma única posição de um partido. A gente tem gente que. A dinâmica do aprendizado, da convivência, das ideias, é preciso diálogo, é preciso haver coisas diferentes, a diversidade. O mundo não pode ser preto e branco, né? Por isso que o mundo é colorido e é por isso que ele é bonito. Então, na política, a gente tem que conviver com diferenças. Agora, é preciso você dialogar para você chegar a resultados. No caso aqui específico dessa aliança do PT com o PSB, houve uma posição que eu diria foi jogada de cima para baixo. Foi imposta, de certa maneira. Não, tem que fazer essa aliança. Eu não tenho resistências a fazer aliança com o PSB, mas eu gosto de fazer aliança, primeiro, conhecendo, porque eu só voto numa coisa se eu estiver convencido. Como é que eu vou lhe convencer do voto se eu, pessoalmente, não estou convencido que tal alternativa é a melhor que tem? Isso, e a gente se convence com diálogo, mostrando. Não, porque o presidente Lula pediu que a gente tem que se juntar aqui com o PSB. Ótimo, o presidente Lula peça, então vamos sentar com o PSB,
Vamos conversar com o PSB, ver o que há de comum entre nós, que programa, quais são as propostas do PSB para a saúde, para a educação, para a segurança, para a gente criar políticas para gerar emprego, renda. O que é que se faz com a juventude, com a cultura? Então, essas são coisas que devem ser discutidas. Para você fazer uma aliança em cima de um programa, de um projeto, e não em cima de pessoas. Ah, não, porque o fulano. Fulanizar a política é a pior coisa que tem. Então, acho que nós devemos fazer um debate. O PT nacionalmente está fazendo uma discussão sobre o programa de governo do presidente Lula. E isso aí deveria ter sido feito também aqui em Pernambuco. Lamentavelmente não foi. E algumas pessoas romperam isso. Eu não estou abrindo uma dissidência com o PSB. Por enquanto, eu não estou convencido em votar no candidato do PSB. Parece que isso é um mal que atinge grande parte da maioria, Eu- né? eu- Eu vejo ele muito fragmentado, fragilizado. Eu vejo problemas no governo do PSB. O PSB que está aí foi o PSB que caçou Dilma Rousseff. É verdade. Para Pediu mim, a prisão isso é de Lula. doloroso. Isso é doloroso. Comemoraram a queda de Dilma. Comemoraram. E a queda de Dilma provocou um processo, na sequência, de perseguição que resultou na prisão do presidente Lula. Passou 580 dias preso. Eu sei que ele é um homem muito generoso, superou isso aí, diz que não tem raiva de ninguém, que ele olha para frente como um estadista, né? Mas eu acho que quando as pessoas erram, elas têm opções de ficarem maiores com o erro, quando elas reconhecem o erro e dizem, olha, nós erramos, vamos corrigir isso, vamos adquirir confiança. Esse pessoal que caçou Dilma do PSB nunca fez uma autocrítica porque fez isso. E se não fez, é porque acha que fizeram certo e não foi certo. O país vive hoje um drama de desemprego, o país vive um drama de uma política de ódio que você vê propagada aí por esse presidente, o preconceito, a homofobia, misoginia, como se trata as mulheres, como trata as populações indígenas, a violência desse crime que aconteceu no Amazonas, tudo incentivado por essa política de ódio do governo Bolsonaro. Então nós temos que criar uma política diferente, de compaixão, de amor, de afeto, de construir, de unir o Brasil. E é essa a proposta que o presidente Lula está propondo. Então eu acho que essas pessoas que contribuíram, porque não dá para esconder, quem contribuiu com a cassação de Dilma, contribuiu para a chegada de Bolsonaro. Indiretamente contribuiu para que essa coisa chegasse a ter esse papel. Felizmente que o povo brasileiro está despertando. Todas as pesquisas mostram que esse monstro está sendo derrotado e eu espero que ele seja derrotado, porque a gente precisa recompor uma visão política da democracia, da liberdade, da fraternidade. Eu tinha adversários políticos no PFL, no MDB, mas nós éramos adversários. Hoje você tem inimigos políticos. É gente querendo matar. Dizendo, não, tem que matar, tem que armar para matar. Essa política é cruel. Arminha, né? Faz arminha essa política de incentivar a violência, Selva. A gente devia estar incentivando a educação, a cultura, a elevação do ser humano. Nós não viemos ao mundo para virar essas feras, não. Até porque as feras fazem parte do contexto de defesa deles. Eles não são violentos como nós somos. Eles matam para se alimentar, eles têm a cadeia alimentar deles. É uma coisa, mas nós estamos girando muito pior do que as feras. Nós estamos com um coração pesado, agressivo. Então, eu não faço essa política. E é por isso que eu acredito no presidente Lula. E é por isso que eu cobro desses companheiros do PSB que façam uma autocrítica. Digam que errei, a gente pode conversar, pode voltar a conversar, pode voltar a andar politicamente. Mas é uma maneira de eu acreditar e de eu ter confiança no meu aliado. Se essas pessoas, qual a certeza que eu tenho que não vão me trair, como traíram Dilma lá atrás? Eu preciso criar um sentimento de que a gente está com aliados, com companheiros fraternos, diferentes nos nossos partidos, mas para buscar um horizonte, para buscar um caminho, para construir um país, construir uma cidade como a nossa, reconstruir a dignidade. Eu tenho parado nos sinais do Recife, a quantidade de gente de fome,
aqui na cidade. A gente não via isso nos governos do presidente Lula. Havia dignidade, havia pessoas com um mínimo de humanidade para isso. Nós perdemos isso. É por isso que eu estou convencido e estou nessa luta para voltar com o presidente Lula, porque acho que ele é uma porta para recuperar essa alegria, recuperar essa nação, esse povo tão bonito, Selma. O povo brasileiro é tão bonito. A fraternidade que eu vi nessa tragédia do Recife, as pessoas, 130 pessoas mortas, quem primeiro socorreu foram entre eles mesmos. Eles se ajudaram, depois chegou os apoios, o governo, mas na primeira hora era o povo se ajudando. Quer dizer, nós temos um povo muito bonito, Muito bom. fraterno. Sempre assume o papel do governo, né? O Assumindo, povo brasileiro assume exatamente, mesmo. E nesse momento tão lindo, de tanta esperança, nosso momento musical especial com Flaira Fé. Se é uma briga pra mostrar quem tem mais força, ouça. Não faço muita questão. Sou magra de corpo, sem músculos fortes. Minha alma é a arma, não tens esse porte. E não que eu me importe, mas vou te dizer: eu tenho suporte, eu suporto perder. Se é uma briga pra mostrar quem tem mais força, ouça. Não faço muita questão. Sou magro de corpo, sem músculos fortes. Minha alma é a arma, não tens esse porte. E não que eu me importe, mas vou te dizer: eu tenho suporte, eu suporto perder. E não que eu me importe, mas vou te dizer: eu tenho suporte, eu suporto perder. Toda casca rompendo a ganhar cicatriz. Não tem mão na cabeça, não tem mimo juiz. Sou só eu em meu centro, descascando verniz. Toda casca rompendo pra entender onde habita minha força, amor. Se é uma briga pra mostrar quem tem mais força, ouça. Não faço muita questão. Sou magra de corpo, sem músculos fortes. Minha alma é a arma, não tens esse porte. E não que eu me importe, mas vou te dizer: eu tenho suporte, eu suporto perder. E não que eu me importe, mas vou te dizer: eu tenho suporte, eu suporto perder. E não que eu me importe, mas vou te dizer: eu tenho suporte, eu suporto perder. E não que eu me importe, mas vou te dizer: eu tenho suporte, eu suporto perder. E que talento dessa menina, né, Fernando? Como é que você está vendo isso? Que você criou uma família muito bonita. E política, né? Uma está seguindo um caminho artístico. Como é que você vê sua família? Eu tenho 4 filhos, 2 homens e 2 mulheres.
3 médicos e ela escolheu esse caminho da cultura, do encantamento com a festa, com a farra, Com a e alma. com a alma É verdade. e com as preocupações, né? E ela é muito Feminista, talentosa, né? é politizada e ela sabe, né? E eu acho que me viu em algumas coisas assim, mas ela é ela mesma. Flyer era filha de Fernando Ferro. Hoje eu sou o pai de O pai Flyer. Essas coisas acontecem, né? E É. como é que você se sente aí com esses filhos? Você já tem uma irmã médica, É. né? A Também. Lúcia, É. mora em São E Paulo. Eu me sinto muito bem, sou muito me sinto gratificado, você não agradeço. acha que devia ter tido aqui um filho, uma filha que seguisse os seus passos? Você não se sente meio frustrado, não, né? Não. Cada pessoa, Selma, é um mundo. Seria extremamente falso eu chegar para os meus filhos e empurrar para me seguir Que a o gente meu vê caminho. tanto isso, Porque pais aí que com os filhos que não sabem o que é política, não têm serviços prestados, nunca estiveram lá e nem por isso. Estou dizendo que não mereça se candidatar, né? Mas a gente sabe que é tão imatura certas candidaturas e aí você vem aqui dar essa lição. Não, porque se resolverem entrar, viva. Entrem de coração como eu entrei. Mas não, eu não quero que ninguém repita a minha vida, porque ninguém repete a vida de ninguém, né? Cada vida, 8 bilhões de vidas do mundo são 8 bilhões de vidas de experiências distintas, né? Ninguém faz. Então, e eles não deixam de fazer política. Flyer, nas músicas dela, faz política sem ter mandato. Ela leva a sua mensagem, ela provoca, ela alegra, ela instiga e faz tudo. Isso é política também. Não é política parlamentar, mas é a vida política. Nós fazemos política, nós estamos fazendo aqui política nessa conversa. Se você não tem mandato, você faz política quando você mostra a diversidade dessa cidade, quando você provoca as perguntas e as reações, as respostas, você está provocando, levando a reflexão. É verdade. Então, os meus e filhos... às vezes é tão difícil levar as pessoas a reflexões porque acabamos sendo mal interpretados, perseguidos, né? Excluídos. Olha, o que é que você está fazendo? Eu estou fazendo o que qualquer cidadã deveria fazer. Exatamente. Então, eu não cobro nada disso deles, eu acho que cada um vai escolher sua vida. O que eu acho que a maravilha e a beleza da vida é as pessoas descobrirem isso aí, terem o prazer, principalmente ter prazer no que está fazendo, ter alegria no que está fazendo. Eu faço política com alegria, com paixão. Eu não me sinto... eu não estou obrigado a fazer política. Eu sou compelido a participar porque eu sou um ser político e nós somos seres políticos. Até quando a gente se omite, quando a gente não faz nada, a gente dá autoridade para os outros fazerem por nós. Então nós estamos sendo políticos também por omissão. Então eu prefiro fazer por ação. E é isso. É assim que é o sentimento que me toma e que me move. E a vida deles, cada um deles, graças a Deus, fizeram suas escolhas e sigam. É assim que é a vida, é assim que deve ser. E que cada um vai contribuir ao seu modo, ao seu jeito, no seu lugar, no seu espaço. Que lindo isso, né? E eu quero convidar você para mais uma vez conhecer um pouco mais dos nossos apoiadores e patrocinadores culturais. A Belo Sono Colchões está com a loja toda em promoção para vocês. Estamos com conjuntos de molas ensacadas, ortopédicos, tamanho casal, solteirão, king, queen e roupas de cama também, como protetor impermeável, saias para base, travesseiros. A loja Belo Sono Colchões está localizada na rua Melo Peixoto, 112, centro de Garanhuns.
Colégio Santa Joana d'Arc. Há 36 anos, educando para Deus e para a vida. No Colégio Santa Joana d'Arc, percebe-se o potencial e a realização de cada aluno. Vem ser Colégio Santa Joana d'Arc e participe de uma educação desbravadora. Mais uma vez, aqui de volta com ele, Fernando Ferro. Ele que já representou aqui nossa região, nosso estado e o nosso país na Câmara Federal e mais uma vez aí se lança como pré-candidato. Fernando, você teve uma série de vitórias, depois você não chegou lá. Como é que você se sentiu? Você acha que as pessoas não entenderam sua mensagem? Como é que você se sentiu aí depois de ter apresentado ao país uma política? E assim, não estou jogando confetes no Fernando, é porque a gente acompanha desde o início e sabe da trajetória muito iluminada, grandiosa, e que você nunca mudou, nunca foi o deputado, sempre foi o Fernando que estava ali participando, lutando, construindo realmente, né, que é desde do alicerce, construindo oportunidades no estudo, na educação, na saúde. Como eu digo, fez um trabalho brilhante. E, de repente, você não conseguiu. O que foi que deu errado? Selma, você veja, a eleição que eu perdi, que eu vinha com 5 mandatos consecutivos, eu perdi a eleição em 2014 e tive mais votos em 2014 do que tinha tido em 2010. E não consegui me eleger, por causa da aliança que a gente fez, a aliança política que a gente fez. Mas, ao mesmo tempo, começou naquele período um processo de uma caça ao PT. Começou um preconceito muito grande. Resultou na prisão de Lula. Você ouve comentários aí, como se provocou uma tentativa de destruir a imagem do presidente Lula, né? Gente aí que chama o Lula de ladrão, sem ter nenhuma prova. Pois é, eu sempre digo, até às vezes em grupo de WhatsApp, tu tem uma prova, leva para a justiça, porque a justiça não conseguiu, né? Mas essa lógica de acusar, caluniar sem ter prova, virou um modus operandi da política, da reação da direita no Brasil. Que tristeza isso, né? Isso é uma coisa típica do fascismo. O nazismo e o fascismo tinham o Goebbels, que era o papa da comunicação do nazismo, dizia: repete uma mentira 1000 vezes que ela vira verdade. Então eles trabalham com a mentira. E essa mentira provocou um desgaste na imagem do PT, na nossa luta, e nós, de certa maneira, a gente perdeu espaços políticos. E surgiram outras formas de fazer política. A compra de voto escandalosa. Eu nunca trabalhei com essa lógica. Eu sempre acho que a política é uma representação, não é uma mercadoria. Eu sou um deputado de 5 mandatos que nunca tive um processo me acusando de corrupção. Eu convivi com gente de todo tipo no Congresso e, graças a Deus, eu tenho uma imagem política que eu preservo e zero por ela. E eu costumo dizer que honestidade não é virtude. Honestidade é uma obrigação. E o normal do político deveria ser ser honesto. Ser honesto, porque nós somos espelho para a sociedade. Nós devemos dizer o que fazer. Então você vê o presidente da República. Não, o meu cartão de corporativo tem 100 anos de segredo. Olha, o que isso significa? A minha vida, tudo ele inventou agora, 100 anos de segredo. Vamos esperar 100 anos para ver a podridão. Isso. Selma, eu pergunto aqui para qualquer pessoa, o que significa uma pessoa pedir 100 anos de segredo? É uma confissão de crime, né? É uma confissão que é um criminoso. Tem a esconder. Porque eu acho que o político deveria dizer, são 100 anos de liberdade total para vasculhar a minha vida. Saber como é o meu imposto de renda, saber o que eu compro, o que eu não compro, como eu vivo, como eu vivia, como eu vivo agora. Eu era engenheiro da Chesf, quando eu participei da primeira eleição para vencer. Quando eu terminei meus mandatos, eu sou engenheiro da Chesf hoje, Selma. Voltei a trabalhar como engenheiro da Chesf.
No meu local de trabalho, algumas pessoas dizem, "Oxe, Ferro, você não está rico, não? Você quer estar fazendo aqui, trabalhando aqui?" Não, eu sou engenheiro trabalhando como engenheiro, cumprindo a minha função. Eu sou uma pessoa de classe média, tenho a minha vida organizada, minha esposa é médica, tem seu trabalho. Então, eu vivo bem para meu... Não sou rico, não sou rico. Não. E para mim, a riqueza maior é a minha felicidade de poder dormir tranquilo, sereno, de dormir, meus filhos não terem vergonha de mim. Pergunto a eles, eles se encontram por aí, quando meu nome, para ele, até para uma nova geração, meu nome é citado para eles sempre com coisas positivas. Então, isso para mim é muito bom. Isso foi uma construção que eu me orgulho de fazer. Não é vaidade, mas é uma construção de vida que eu tenho muito orgulho disso. E quero continuar assim na política, desse jeito. Estou pré-candidato a deputado federal com esse sentimento. Quero voltar a ajudar o presidente Lula, porque ele, para governar o Brasil, vai precisar de um congresso, vai precisar de deputados e senadores junto com ele para essa grande tarefa de reconstruir o Brasil. Então, eu sempre digo, é importante a eleição do presidente Lula, mas é bom votar com gente que está com ele, com os candidatos que estejam com o presidente Lula, para construir uma base de governabilidade e de recompor essa nação. Então, vamos caminhar nessa trilha e eu me sinto provocado, brilho nos olhos para fazer essa caminhada e alegria no coração. Que bom. Você é um político nato e de vários mandatos. O que mais te impressiona no atual presidente da República, que passa de todos os limites que a gente possa esperar de uma pessoa? Porque, assim, falar coisas absurdas, mas qual foi o ato que ele fez? Olha, o que mais me choca... É tanta coisa, né? O que mais me choca é a falta de compaixão. Você sabe que quando começou essa tragédia da pandemia do Covid, ele disse, não, isso é uma gripezinha, vai morrer 800 pessoas, isso não vai dar em nada. Mesmo. Depois ele disse, eu tô com o Covid, imitando as pessoas morrendo. Uma falta de respeito. Não é? Falou do negro gordo, o negro de 7 arrobas, né? O preconceito. Deu uma fraquejada, deu uma filha. Então, quer dizer, são frases que realmente o trazem para a história do país, como eu acho que uma história vergonhosa. É lamentável. A falta de compaixão, né? pela quase 700 mil mortes que a gente tem no país. A morte, esse jornalista que foi assassinado, o inglês e o indigenista, Bruno e o Dom, que foram assassinados, eles estavam num local arriscado. O presidente dizer isso, o presidente deveria dizer, se está no meu país, eu sou responsável a segurança por eles. Se é um local arriscado, significa que eu não estou tendo governo para estar garantindo a lei e a ordem naquele local. Eu sou incompetente para fazer isso. Ou eu sou cúmplice desses assassinos. Quando eu armo, quando eu provoco a madeireiros, a garimpeiros perseguirem índio, incentivar, dizer, não, eu não vou demarcar terra de índio não tem que ter terra. Para que tanta terra de índio? As pessoas, quando ele faz isso, ele indiretamente ele incentivou a criminalidade, o narcotráfico, o crime organizado. Ele é cúmplice dessas mortes. Ele vai pagar por isso, Selma. Ele está preocupadíssimo, ameaçando com golpes. Não, eu chamo o exército, a urna está furada, a urna é falsa. Esse cara foi eleito a vida toda por essas urnas, inventou agora que a urna tá falha. Ele está sentindo a chegada, o bafo da derrota. Então ele está querendo criar um clima de desconfiança para justificar uma tentativa de dar um golpe. E eu vou dizer uma coisa para você, não tem condições para dar golpe nesse país. Quem imagina que repetir uma quartelada e voltar a uma ditadura, está muito enganado. Esse país mudou e o mundo mudou. Para você dar um golpe nos estilos clássicos passados, o que é preciso? Primeiro você tem que ter uma mídia a favor de você. Depois você tem que ter a maioria da sociedade ou uma boa parte da sociedade a seu favor. Depois você tem que ter gente como os Estados Unidos bancando esse golpe. E depois você tem que ter a capacidade de organizar uma maioria política para dar esse golpe.
Ele não tem. Fora esse apoio de uma cúpula militar que está aí, que é uma coisa muito discutível. Beneficiada, né? E hoje a gente vê um bocado de gente empregada, empregaram um bocado de militar de reserva aí, é uma coisa escandalosa. Você vê que eles falavam, o PT está fazendo uma república sindicalista, é muito sindicalista. Nós estamos vivendo uma república militarista, tem 8 mil militares de reserva em cargos que não têm competência. Botou aquele general Pazuello para ser o ministro da Saúde, o cara não sabia aplicar uma injeção. E virou ministro da Saúde, deu o escândalo que deu. Eles vão pagar por isso, Selma. A história é implacável. Eles vão pagar por isso. E ele sabe disso. Por isso que ele está muito nervoso, está muito agitado, fica ameaçando, é grosseiro, é uma pessoa sem educação, é uma pessoa inculta, desqualificada. E eu sempre desafio, quando eu me encontro com gente dele, digo, olha, eu quero que vocês me digam uma obra do senhor Bolsonaro, a marca da sua gestão. Vai dizer, não teve corrupção? Acabaram de prender pastores aí, os filhos deles estão envolvidos em corrupção. Ele está envolvido com um cartão corporativo com 100 anos, escondendo o que fazer. Como não? Não engana ninguém. Então nós estamos vivendo um processo de desmonte dessa farsa. As pesquisas mostram que essa farsa está desmoronando. E vamos contribuir para isso. A campanha vai ajudar. O presidente Lula vai para a rua, vai mobilizar, vai conversar com as pessoas e vai enfrentar esse ódio, essa raiva, para a gente ter uma nação com dignidade, com perspectiva, e a gente voltar a ser um povo feliz, com oportunidades. É isso que nós queremos, uma pátria com oportunidades para todos. O Brasil de todos é isso. É o Brasil do Nordeste, do Sul, é o país que o pobre tem oportunidade, é o país que as pessoas da periferia, como fizemos, têm acesso à universidade, têm possibilidade de progredir. É isso que nós queremos e vamos construir. Fernando Ferro bem colocou, o mundo mudou, as pessoas também. Neste momento, um grande grupo de representação dos estados brasileiros estão no Amapá, é a sociedade civil, através da Ecovida, da nossa querida Aldenora Gonzalez, aí debatendo suas saúde, educação e muito mais. Pernambuco, que está sob a minha coordenação, fica de fora dessa grande discussão. Que pena, lamento muito, mas desejo muito sucesso e que vocês possam voltar para casa no domingo com propostas para levar para os deputados e também a presidência da República. O povo participa e o povo é muito forte e o povo está se unindo. Não temos dúvidas de que povo unido é tudo, né? É a força do povo que está aí. Então, meus queridos amigos, confrades do Ecovida, saúde e paz. Estou assim morrendo de inveja porque não pude viajar, né? Mas estou desejando aqui, mandando muitos fluidos, está muito boa essa conferência. Fernando, o que você gostaria muito de ter feito durante seu período aí político e não fez? Bom, tem uma coisa que eu acho que acho que é uma dívida do Estado brasileiro. É um programa habitacional, sabe? Nós começamos o programa Minha Casa Minha Vida e, de certa maneira, ele foi interrompido com a queda do governo da presidenta Dilma. Nós não concluímos aquela grande tarefa de garantir a morada digna, né? E quando nós vimos essa tragédia da chuva no Recife, a gente vê o quanto se falta fazer para garantir as cidades com segurança, com água, energia e com moradia. Um lar, uma moradia, é uma coisa fundamental para estruturar as pessoas, né? Então eu acho que nós temos um grande débito com essa questão do urbanismo. Urbanizar as cidades, organizar as cidades, para que elas cresçam de uma maneira humana e elas cresçam de uma maneira saudável. E, por exemplo, eu me preocupo muito com Garanhuns, assim, uma cidade como Garanhuns
Se você não tiver um plano diretor, se você não tiver uma forma de organizar para onde a cidade vai crescer, onde vai construir os seus edifícios, como vai preservar a sua arquitetura histórica. Eu vi tantos casarões bonitos em Garanhuns sendo destruídos. Já E estão isso no daí passado, é uma né? perda de memória importantíssima, lastimável. Falta de quê? Falta de política nos nossos planos diretores, nas nossas câmaras de vereadores. É preciso preservar. Quando eu vejo, você lembra do castelinho ali que tinha ali perto do Nossa, o Fins? nosso famoso Aquilo é castelinho, a nossa emblemático, a relíquia. destruição de um negócio daquele mostra como a gente tem descaso com a nossa memória. O Castelinho, que foi uma criação de Rubem Vanderlyn, né? Um dos grandes homens de Garanhuns, que eu gostaria, inclusive, que fosse tratado e reconhecido com muito mais vigor do que é. É porque a construção de Garanhuns não se separa de Rubem. O plano diretor inicial de Garanhuns, as grandes avenidas que nós temos, todas têm o gênio e a arte. A prefeitura, a nossa água mineral, que ele foi o primeiro a identificar Garanhuns, a energia que ele é engenheiro, fez isso aqui, e o conhecimento, que ele era um intelectual, ele organizou revistas aqui, jornais aqui, foi uma pessoa maravilhosa e contribuiu muito para Garanhuns se transformar esse centro de ensino que hoje está aí, viu? Eu inclusive, tenho uma alegria também. O curso de medicina da UPE aqui, eu participei diretamente com o então governador Eduardo Campos, que eu coloquei uma emenda de 2 milhões e que viabilizou a chegada do curso de medicina. Eu tenho parentes meus que se formaram em medicina e que estão se formando em neurologia em São Paulo, fazendo residência. Um rapaz aqui de Garanhuns está virando um grande médico, neurologista, e começou aqui na UPE. Isso me dá uma alegria, me dá uma alegria muito grande de ver que são frutos de sementes jogadas aqui. Participei da luta para que a FAMEG viesse para Garanhuns, porque eu sempre achei que era necessário. Foi uma briga imensa, né? Com o CREMEP, com gente aí, gente criando dificuldade. Eu comparo a situação da FAMEG como a prisão de Lula. Tinha ali alguém muito forte, no caso de Lula, o Moro. E a FAMEG não conseguiu caminhar. Pois é, finalmente chegou, né? Finalmente, eu, merecidamente. Inclusive, fui convidado agora na inauguração, recebi uma carta, não pude vir, mas eu ainda vou visitar, porque eu me sinto parte dessa luta e dessa conquista e me dá muita alegria isso para Garanhuns. Eu tenho uma das coisas que me preza aqui em Garanhuns são isso. E as nossas amizades, as pessoas que me apoiam aqui em Garanhuns, eu tenho muitos amigos. Eu estou aqui, por exemplo, estou aqui perto do meu amigo Paulo Camelo, colega de colégio. Aqui com a gente, um dos homens mais inteligentes que eu conheço é Paulo, né? É uma figura. Paulo é incrível. Garanhuns, ele já concorreu a algumas disputas em Garanhuns. Garanhuns não sabe o que perde quando não escolhe uma pessoa com as ideias que ele tem, né? Porque a política é feita ainda é feito muito com esse esquema. Né? Esse esquema de dinheiro, campanhas que não são feitas de forma democrática, com a oportunidade para todos. Mas a gente vai chegar um dia, a gente vai avançar para umas formas de organização mais democráticas, com mais oportunidades. Agora, tem que ter os desbravadores, assim como Paulo e como outros, e a gente entrou nisso para abrir caminhos. E vamos continuar nessa luta. E antes, Câmara de Vereadores, eles não tinham um salário. Né? Talvez isso fosse um chamativo para as pessoas de mais visão, conhecimento, estarem ali participando. Hoje a gente vê qualquer pessoa... basta dizer assim, o prefeito não presta, pronto, já vou ser candidata. O prefeito é bom, já vou ser candidata. Então, assim, isso me incomoda profundamente, porque são pessoas que não têm eira nem beira, não têm conhecimento, e estão ali para garantir um salário. E aí a gente vê uma Câmara na inércia. Um negócio, né? Às vezes a gente... Olha, o que aconteceu em vários municípios é que as pessoas começam a pedir mudança. Mas está dando certo, o que é a mudança? E aí a mudança chega, e quando chega, nossa,
A gente sabe que toda mudança tem suas transformações e os choques. Mas tem mudança que, pelo amor de Deus, né? Complicadíssimo. Se gera uma expectativa, né? Isso. Que olhar é esse? O que está acontecendo com os nossos políticos, realmente? Eu acho que nós estamos vivendo um processo de aprendizado, né? Nós somos uma democracia muito jovem ainda. Então, nós carregamos muito vícios. Esse país é um país de uma formação cultural muito perversa. Nós somos a última nação do mundo a abolir a escravidão. E abolimos a escravidão daquela maneira tão perversa, né? Que foi tirar as pessoas da senzala e jogá-las na rua. Na rua. Você vê, Isso. na escravidão, os negros tinham a senzala como local para ficar. Quando aconteceu a abolição, eles foram, inclusive da senzala, porque a senzala era o mínimo que davam para eles trabalharem de graça e tal. Foram jogados nas ruas. Nunca se fez uma reforma agrária, não se fez um programa educacional para o povo negro, a gente preta ficou fora dessa discussão. Então, nós somos um país muito injusto. Hoje, até a hoje, gente ainda vive e na luta da inclusão. Da inclusão e do preconceito, com a luta que você vê. Como nós somos um país racista, né? Quantas as pessoas ainda humilham as pessoas pela cor preta, esse mal-estar que a gente tem de conviver com gente com essa índole ainda, de achar porque é branco é superior. E ora, qual é o brasileiro branco? Quem é branco nós? Nós somos filhos de índio, somos miscigenados de português, de índio, de negro. Não tem ninguém puro aqui, não. E essa ideia que se cria, não, é porque nós não somos, nós somos um país, e eu acho que é até uma coisa positiva nesse país caminhar para um processo de miscigenação, mas democratizando, mas eliminando os preconceitos, mas integrando as pessoas serem participantes como seres humanos que todos nós somos. Então, isso reflete na política, esse atraso dessa formação cultural reflete. Nós somos um país que viveu um grande período em ditadura. Quer dizer, nações como os Estados Unidos, Inglaterra, têm 200, 150 anos de democracia. Nós o quê? Na nossa história toda, nós talvez tenhamos 40 anos de democracia. Muito, nos nossos 500 anos enquanto nação aqui, talvez tenhamos 40 anos de democracia. Limitadíssima. Nós estamos aprendendo. Então, eu não sou pessimista. Daqui a 100 anos, não, mas a gente as gerações vindouras, vamos criar agora, nós estamos avançando. Né? Nós estamos avançando. Agora, no processo eleitoral, está aí uma oportunidade das pessoas exercerem o voto, ajudar a melhorar essa qualidade da nossa representação. É uma maneira da gente combater essa política atrasada, doentia, como negócio, como comércio de compra de voto. Eu compro o vereador para ele me dar 300 votos, eu compro o prefeito para ele comprar os vereadores para me dar tantos votos. Virou uma rede, um balcão de negócios cruel. E as pessoas terminam votando aí sem saber. Aí depois o prefeito não cumpre, arruma inimigos, depois o vereador não cumpre e fica realmente feio para o município. Muito feio, né? Fernando, dentro de toda a política, e falando de Garanhuns, que é o seu reduto maior, seu colo de mãe, Garanhuns, como é que você vê a Codevan para Garanhuns e como é que você vê uma possível vitória de Lula e seus aliados para Garanhuns? Veja, eu tenho um sonho muito grande de, com a vitória do presidente Lula, a gente poder levar propostas para ele. Que eu me lembro de umas reuniões com prefeitos de Garanhuns e o presidente Lula dizia: vocês me venham, tragam propostas, o que é que a cidade precisa? Sim, elabore. Não levava. Né? Dizia, não, o que é que você leva para aqui? Foi perdida, toda perdida, né? Pois é, eu digo, o que é que preciso fazer? Elabore propostas. Por exemplo, essa ideia da Codevan, nosso amigo Paulo sempre defendeu aqui, é uma das propostas. O Rio Mundaú tem tudo a ver com o entorno da nossa cidade, né? As fontes d'água daqui. Muitas nascentes. As nascentes aqui. Descuidadas. A nossa água mineral que tem aqui. Então, você criar um instrumento, uma estrutura de gerenciamento, como é a Codevasf para o São Francisco, você irá fornecer elementos para indicar os rumos do crescimento de novas oportunidades de Garanhuns. Por exemplo, preservar o Rio Mundaú
significa que nós vamos preservar a vida. Ajuda na agricultura, ajuda na irrigação, ajuda na ordenação dessas populações rurais que vivem no seu entorno. Garanhuns pode virar um polo vinícola, né? A experiência que está tendo aqui é muito interessante. Fantástica, Então, exitosa. nós uma cidade de serra, com esse frio, com água, quer dizer, um projeto de preservar as nossas nascentes aí é fundamental, porque se você não tiver água, você não tem vinho. Então, a nossa água mineral maravilhosa que tem aqui, a gente recuperar isso. Então, levar um projeto desse para o presidente Lula, você vai ter exatamente ali algo para ser analisado pela cúpula do governo, pelos seus ministros, levar para o Congresso Nacional, aprovar, integrar o governo estadual e o governo municipal e a sociedade num projeto desse, para você criar uma dinâmica de crescimento, de desenvolvimento de uma região a partir dessas possibilidades. Então, ampliar o nosso parque de ensino superior aqui é muito importante. Ampliar a nossa política cultural, fortalecer o nosso festival de inverno e outras atividades culturais. Garanhuns é um grande polo cultural do estado de Pernambuco. Turístico, né, cultural. A indústria do todas as turismo, a nossa condições rede de hoteleira, receber. a duplicação da nossa estrada de acesso aqui para Garanhuns, que é Uma luta, né? uma luta, inclusive, que no governo do presidente Lula nós começamos a fazer, depois quando a presidenta Dilma anunciou, ela foi cassada, assumiram no lugar dela, disse, não era para melhorar, e até hoje não saiu. Os que caçaram a presidenta Dilma, até alguns se comprometeram, disseram que viria, nunca fizeram, né? Então, tudo isso são ações que a gente tem que fazer para dar uma dinâmica para essa região. Garanhuns é um polo em torno do qual habitam tantas cidades, tantas oportunidades, e eu acho que o governo do presidente Lula vai dar uma atenção, e nós esperamos que os governantes, as lideranças políticas, empresariais da cidade, populares, tenham a capacidade de oferecer propostas desse tipo. Por exemplo, se oferece uma proposta escrita, elaborada como a Codevan. Por que não se pode fazer isso na área da indústria, na área da cultura? Por que não tem outras pessoas se preocupando em fazer isso? Vamos incentivar a criar essa dinâmica de propostas para fortalecer o nosso município e o nosso estado, né? Nós temos um desafio muito grande de lutar contra o desemprego, lutar para tirar as pessoas que estão morrendo de fome. Tem gente morrendo de fome, Tem Selma. sim. Tem gente Desemprego sofrendo, muito tem grande. famílias desintegradas. Nós tivemos um problema agravado com essa pandemia, é evidente, mas o descaso, o principal, o abandono aqui foi muito maior. O sofrimento é maior porque nós estamos perdendo nosso patrimônio. E outra coisa, o presidente Lula será responsável para recompor a espinha dorsal de um governo nacional que precisa das suas empresas estatais. Empresas como a Petrobras, como a Eletrobras, como o Correio, os nossos bancos públicos, a Telebrás. Você veja, a gente conseguiu com o programa energético, com a Chesf, aqui no Nordeste, fazer o programa Luz para Todos, que levamos energia para a casa de todo mundo. Por que a gente não tem internet em todos os lugares? É porque a nossa telecomunicação é privada. Só foi possível fazer o Luz para Todos porque existia a Chesf. A nossa empresa capaz de fazer isso seria a Telebrás, mas a Telebrás está praticamente morta. Ela só existe no papel, foi desativada, foi desconstruída por essa ideia de entregar a telecomunicação para grupos privados. Olha, eu não sou contra que tenha grupos privados, mas nós temos que ter uma empresa estatal, inclusive para concorrer com elas e para dar a oportunidade de você fazer investimento e, principalmente, atender os mais pobres, que não podem comprar o produto caro que a empresa privada oferece, né? Então, essa luta, eu acho que nós temos que fazer, vai ser um dos nossos desafios de recompor essa nação com o presidente Lula. Eu estou muito animado com essa possibilidade e sinto que ele também está muito animado. Inclusive, está para vir aqui, provavelmente, no mês de julho. Ele nos falou que quer vir a Garanhuns, que Garanhuns faz parte do roteiro das campanhas dele sempre, e ele virá aqui, sem sombra de dúvida, para rever as raízes e para se comprometer com essa região. Inclusive para dizer
para aqueles que o humilharam em passeatas aqui, aqueles que disseram que Garanhuns tinha vergonha de Lula. Eu não sei como é que eles estão com a cara agora. Quem é que tem vergonha de quê? Pois é, agora eu me pergunto assim, quem levou as bandeiras para a rua, como irá receber? Pois é. O nosso eterno presidente, Pois é. não é verdade? O povo vai recebê-lo. O povo Com irá certeza. receber. Eu sei que uma parte dessa classe média que se acha acima das nuvens, toda especial, né? Alguns, né, que acham. Alguns, São orgulhosos, preconceituosos e têm essa visão. Esses aí a gente deixa que eles se destruam pelo ódio, pela ignorância, pela incapacidade política que tem. A nossa história é outra, é de alegria, de fé, positividade. Ninguém está falando mal de ninguém, Não. né? Porque a democracia está aí para isso. Pela democracia, Fernando ganhou 5 mandatos, perdeu 1. Pela democracia, Bolsonaro assumiu, agradando a uns, a outros não. Somos um país democrático e graças a Deus. E continuaremos né? ser. Vamos chamar Graças o povo a a Deus decidir que somos. os seus destinos. Né? Exatamente. Bom, eu só posso dizer que hoje foi um dia muito especial. Hoje é sábado, logo após o dia do São João. E o meu presente, né, o fogo das fogueiras, que a gente já nem vê mais nas ruas, veio aqui, agora, em um homem. Ele que veio trazer esse fogo, essa quentura, né, que renasce nos nossos corações, a esperança. Então, eu sou muito grata a você por ter vindo hoje e que foi tudo assim bem elaborado pelo divino, porque tinha tudo para não dar certo. Quase que eu ia para o Amapá, não estaria aqui. Meu filho tinha que ir para Boconselho, vai viajar para Arco Verde, e de repente ele chega aqui encantando e dizendo para a gente: a estrela está lá, né? Sempre esteve. Fernando, muito obrigada por você ter vindo. Deus abençoe você nessa sua trajetória, que ela seja sempre muito iluminada, que ela seja a continuidade do que foi até agora, que as pessoas precisam saber um pouco mais quem é Fernando Ferro. Então, muito obrigada e estou te deixando aqui para as nossas considerações finais. Selma, muito obrigado de coração. Foi para mim muito gratificante, muito emocionante. Eu acompanho suas entrevistas, a sua capacidade carinhosa, afetuosa de falar dos assuntos, até às vezes dos assuntos mais espinhosos. Mas é importante o teu jeito, a tua forma, e eu só tenho a agradecer. Que Deus nos ilumine na caminhada e que a gente esteja à altura dos desafios dessa luta, né? Muita força e muita fé, e vamos a uma grande vitória. Eu estou muito animado e estou convencido que nós iremos retomar esse país para as melhores construções do humanismo, da iluminação, da construção dos direitos humanos, da vida digna, da vida honrada que esse país precisa dar para todos os seus filhos. E vamos em frente. Eu estou convencido que a pré-candidatura do presidente Lula vai aquecer demais o coração do Brasil e vai transbordar em outubro numa grande vitória. Imagem TV, trazendo o melhor para você. O meu revólver é um estado de espírito e o pessimismo é luxo de quem tem dinheiro. A covardia impera sob a ignorância, mas a esperança é substância pra mudar as coisas de lugar. Uma cidade triste é fácil de ser corrompida. Uma cidade triste é fácil ser manipulada. No contra-ataque da guerra, arte pra não viver dando murro em ponta de faca. No contra-ataque da guerra, arte. Ninguém nessa terra vai comer farinata. Eu quero ver você dizer que não vai ter mais frevo. Eu quero ver você dizer
e não vai ter